Cântico das Criaturas, um momento de reflexão sobre a ética animal segundo o Espiritismo. Uma produção do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Um erro de enormes consequências. No Cântico das Criaturas de hoje, vamos tecer alguns comentários sobre a questão 129 do livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pergunta-se ao benfeitor espiritual: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Estamos vivendo um período de isolamento social devido à crise mundial de saúde do Covid-19. Apesar da grande crise econômica, do desemprego, do número de mortes, questões para as quais devemos buscar, enquanto sociedade, solução conjunta para o bem de todos, a diminuição da industrialização, a diminuição da movimentação de carros, de meios de transporte individuais e mesmo da aviação, resultaram, em níveis globais, na redução dos índices de lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso indica para nós que a velocidade com que a nossa industrialização, o nosso consumismo, o consumo especialmente de combustíveis fósseis, de fato vinha impactando negativamente a natureza. Mas de uma forma interessante, no Brasil, a emissão de gases de efeito estufa aumentou, especialmente devido aos desmatamentos, às queimadas e à produção animal. Emmanuel inicia a resposta à pergunta se é um erro alimentar-se das vísceras dos animais. Ele diz que é um erro de enormes consequências. Consequências para a saúde humana, consequências éticas, consequências espirituais e consequências ecológicas. A pecuária, a criação animal, é considerada atualmente a atividade de maior impacto ambiental em todo o planeta. Isso porque o desmatamento para a abertura de áreas agrícolas, não só as pastagens, mas também aquelas que serão utilizadas em sua grande maioria para a produção de ração animal, resulta em que a cadeia de produção animal seja uma das maiores consumidoras dos recursos naturais não renováveis. Desta maneira, se queremos fazer algo pelo bem da natureza, precisamos reconsiderar os nossos hábitos alimentares. Podemos andar de bicicleta, reduzindo a movimentação com os nossos carros ou utilizando o transporte público para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Podemos reduzir o nosso consumo de água, reciclar o nosso lixo. Tudo isso causa impactos positivos. Mas se queremos de fato colaborar plenamente com a natureza, precisamos
retirar de nossos pratos do dia a dia os produtos de origem animal. Por isso, Emmanuel coloca como um erro de enormes consequências. Ainda que não causasse nenhum impacto ambiental, são vidas de nossos irmãos que estão sendo criados, muitas vezes em situações de sofrimento, para serem abatidos e servirem os nossos pratos com as suas vísceras. Se não fosse o sofrimento que passam, as questões espirituais vinculadas a isso, de modo que para sustentarmos a nossa vida, precisamos da morte de um espírito encarnado, os débitos imensos com a natureza, onde nós, espíritos estagiando na fase hominal, deveríamos cuidar daqueles espíritos que estão estagiando evolutivamente em nossa retaguarda. Assim, há mais de 70 anos atrás, o instrutor e amigo Emmanuel nos convida a trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que não precisaremos mais nos alimentar dos despojos sangrentos de nossos irmãos animais. Se é um erro de enormes consequências, escolhas mais amorosas vão nos trazer crescimento espiritual e paz de consciência. Pelo nosso bem, pela nossa saúde, pelo nosso planeta, por amor à vida e a todos os animais, repensemos os nossos atos. Vamos começar em nós a mudança que esperamos para todo o planeta. Que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na Terra. Paz e bem a todos. Venha se mover conosco, pelo bem das pessoas, dos animais e de toda a natureza. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Movimento pela Ética Animal Espírita.